Olá pessoal, chegamos à nossa última unidade de Direito Econômico. Ufa, né? Que semestre mais legal que a gente teve, eu tenho certeza. Bem, a unidade 8 fala sobre a defesa da concorrência na ordem econômica. Basicamente, a ideia de defesa da concorrência, ela está relacionada com a busca do Estado em estabelecer meios eficientes para implantar essas políticas públicas que irão estabelecer relações equilibradas dentro do mercado. É um sistema que tem a função básica de proteger a coletividade, o direito da coletividade de ter acesso ao mercado com produtos e serviços com uma grande variedade de qualidade, de preço, de quantidade e que permita que a todos desfrutem de um relativo bem-estar econômico. Então, a defesa econômica, a defesa da concorrência, né, na ordem econômica é fundamental para que nós tenhamos acesso a um mercado equilibrado, com oportunidades de ter acesso a produtos e serviços variados e com preços variados também. Por quê? Porque se nós estamos dentro de um mercado que não está saudável, o preço de determinado produto fica altíssimo, né? Ou então um determinado serviço começa a ser monopolizado ou fornecido somente por um determinado agente econômico, e não é isso que pode ocorrer. Por isso, é fundamental que o Estado tenha políticas públicas em defesa da concorrência dentro da ordem econômica. No Brasil, nós temos o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é chamado também, SBCD. Ele foi criado com o intuito justamente de defender a livre concorrência e a liberdade de mercado. Ele possui basicamente a seguinte estrutura. Então, ele tem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, o famoso CAD, que é uma entidade de caráter judicante. Já eu vou falar algumas coisinhas importantes sobre o CAD. E a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Então, a Secretaria de Acompanhamento Econômico está vinculada ao Ministério da Fazenda. Nessa unidade, então, a gente vai dedicar o nosso estudo ao CAD e a essa secretaria. E a Lei 12.529 de 2011 é extremamente importante para o nosso estudo. Então, você vai lá buscar o Vadimécum, pela última vez, vai abrir o Vadimécum e vai abrir essa lei, porque ela vai ser fundamental para aquilo que a gente vai conversar nessa unidade. Estou esperando. Buscou? Muito bem. Então, Lei 12.529 de 2011. Então, o que acontece? Como eu disse, esse sistema ele é formado pelo CAD e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico. Basicamente, o artigo 3º dessa lei, ele fala sobre a estrutura e sobre as funções básicas que estes órgãos desse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vão exercer. A Secretaria, ela vai basicamente promover a concorrência em órgãos do governo e perante a própria sociedade. O CAD, em contrapartida, ele vai ser considerado, na verdade, ele é um tribunal administrativo e uma instância judicante desse sistema. Então, olha só, a secretaria ela vai criar políticas públicas específicas para promover a concorrência em órgãos do governo e na sociedade, e o CAD ele vai realizar o julgamento de infrações, né, e até mesmo crimes praticados pelos agentes econômicos que atuam na ordem econômica. Beleza? Então, olha só. Basicamente, esse sistema criado pela lei, ele vai buscar reprimir condutas chamadas anticompetitivas e vai buscar promover a cultura da concorrência. Então, vai buscar reprimir essas condutas e vai buscar anticompetitivas e vai buscar promover essa concorrência. Por isso que a gente fala que ele está defendendo a concorrência dentro do mercado. E essa repressão dessa conduta, ela vai ocorrer através da análise, da verificação
dos atos praticados pelos agentes econômicos, se eles estão seguindo as normas que foram criadas pelo Estado, se eles estão realizando práticas leais de concorrência, se eles estão realizando, por exemplo, práticas desleais como a venda casada ou acordos de exclusividade ou o cartel. Eles vão buscar analisar, verificar a conduta dos agentes econômicos em geral para buscar reprimir e verificar se essas condutas anticompetitivas estão sendo realizadas. É importante que eu faça uma diferenciação aqui, porque dentro da ordem econômica e em defesa da concorrência, existem duas espécies de práticas que são chamadas de práticas anticompetitivas ou anticoncorrenciais, que são as infrações contra a ordem econômica e os crimes contra a ordem econômica. São duas coisas diferentes. Neste caso, infração e crime são são dois conceitos que possuem consequências distintas dentro da defesa da concorrência. Infração contra a ordem econômica são atos praticados por agentes econômicos que vão abusar do seu poder econômico, da sua condição de agente econômico e vão lesionar o patrimônio público ou outros agentes econômicos em razão das condutas que eles praticaram. O artigo 36, e esse eu vou fazer a leitura com vocês, da Lei 12.529 de 2011, ele é pertinente e nos fala um pouco sobre essas infrações. Olha lá. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Dominar mercado relevante de bens e serviços, é o famoso monopólio. Cuidado, tá, gente? Lembra que o Estado ele pode exercer o monopólio em uma única situação, lá do artigo 177 da Constituição. As hipóteses são exaustivas. A gente está falando de monopólio de empresas específicas, empresas privadas que começam a realizar práticas desleais para monopolizar um determinado segmento dentro do mercado. Aumentar arbitrariamente os lucros, colocar os preços lá em cima de um produto que não se justifica, vide os carros que são vendidos no Brasil, né? Porque o preço do carro no Brasil ele é muito mais alto que em outros países. É claro que tem a carga tributária, mas também tem um lucro que é um pouco excessivo, né? E exercer de forma abusiva a posição dominante que aquele determinado agente econômico tem dentro do mercado. Então, basicamente, a infração à ordem econômica, ela vai buscar prejudicar outros agentes. E essas infrações, elas não são crimes, elas são práticas reprováveis, mas elas não são consideradas crimes. Por exemplo, o monopólio, o oligopólio, o cartel, o dumping, são todas práticas que são consideradas chamadas de infrações. Agora, os crimes, gente, e eles estão definidos numa lei, e a gente vai falar de um crime específico aqui, que todo mundo sabe, é a adulteração de combustível, que está lá na Lei 8.176 de 91. No seu artigo 1º, nós temos aqui o crime contra a ordem econômica que está relacionado com essa adulteração de combustível. Isso sim é crime. Isso é uma conduta penalmente... é uma conduta que deve ser penalmente repreendida. Nós temos uma pena aqui para as pessoas que praticam esse crime, que é o crime de detenção de 6 anos. Então, na infração, a gente não tem uma conduta de caráter penal e não tem uma pena. É claro que eles vão ser repreendidos, é claro que eles vão ter que enfrentar algumas consequências administrativas, mas não tem o caráter penal. Outra questão importante, e só para a gente encerrar, eu preciso explicar para vocês sobre a estrutura do CAD. O CAD é esse tribunal judicante, que basicamente tem a seguinte estrutura organizacional. Ele é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômico,
né? Então, ele tem esse tribunal, ele vai ter a Superintendência Geral e ele vai ter o Departamento de Estudos Econômicos. Dentro da unidade, eu fiz um organograma para vocês que explica exatamente qual que é a relação destes órgãos. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que o CAD é uma autarquia federal que tem vínculo com o Ministério da Justiça e ele tem essa capacidade judicante. E as decisões que ele profere, elas são proferidas em última instância. Então, em âmbito administrativo, não cabe qualquer tipo de recurso. Você, no entanto, pode acionar o Poder Judiciário para recorrer essas decisões. Enfim, eu fico por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina de Direito Econômico. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E até a prova final. Até a próxima!